O propósito desse vídeo não é convencer ninguém a meditar, mas lembrar quem já medita, principalmente, sobre a importância da meditação. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas. A pessoa começa a meditar, se dedica à prática por um tempo interessante, por um tempo necessário para que aquilo comece a fazer parte da vida dela, mas ela acaba perdendo de vista aquilo que realmente a moveu e a move a realizar a prática. Em outras palavras, a intransitividade da meditação, em alguns casos, pode provocar uma espécie de letargia, uma espécie de sensação de que aquilo não está servindo para nada. É claro que a meditação tem esse lado intransitivo, tem até um vídeo meu sobre isso. Aquela ideia de que você deve meditar por meditar, porque a simples experiência do silêncio da meditação, a simples vivência do silêncio da meditação é suficiente, é tudo que se deve buscar. Isso é verdade. Mas a gente sabe que nem sempre as coisas são tão simples assim. O mundo não é simples. A nossa vida não é simples. E a gente vai precisar, de tempos em tempos, rever os propósitos originais, né? Rever as motivações originais, tudo aquilo que nos trouxe e que nos mantém na meditação. Então, é importante, sim, lembrar de benefícios, por exemplo. Quais seriam esses? Tem vários benefícios que podem ser obtidos por meio da meditação, a gente sabe disso. Um deles, o sono vai melhorar. Você vai dormir melhor. Você vai dormir melhor porque você aprendeu a relaxar, porque o relaxamento ele precede a meditação, ele é necessário para a meditação, ele é um requisito para a meditação. Então, quem se dedica à meditação automaticamente desenvolve também uma disciplina de relaxamento. E ao desenvolver uma disciplina de relaxamento, você consegue dormir melhor. Você deita, consegue descontrair o corpo, consegue descontrair a mente, liberar tensões físicas e mentais, e rapidamente você dorme. Se você estiver deitado, você vai dormir. Se você estiver sentado, você vai meditar, que é o que acontece normalmente. Então, primeiro item é você vai dormir melhor, definitivamente. A qualidade do seu sono vai melhorar. Talvez isso não sirva para curar, talvez isso não seja o suficiente para curar problemas de insônia, problemas mais sérios de insônia, mas com certeza vai haver melhorias nesse sentido. Essa melhoria no sono ela também está relacionada a mudança no modo como você interage com seus próprios pensamentos. Uma vez que você entende, por meio da meditação, que os seus pensamentos são pensamentos apenas e não são você, não são o todo da realidade, você consegue pegar esses pensamentos e deixá-los no lugar e na condição em que eles realmente merecem estar, precisam estar. E uma vez que você cria esse afastamento, essa desconexão, você também se libera de uma carga pesadíssima, que é o conjunto dos pensamentos mesmos, e, novamente, você consegue relaxar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e isso libera você dessa carga pesada e fica mais fácil dormir. Então, a melhoria na qualidade do sono tem relação não apenas com esse relaxamento, que é principalmente físico, mas também com essa liberação mental e emocional que decorre da própria prática da meditação. Outro efeito muito positivo e muito comum para quem medita é a agilidade mental, clareza mental. Clareza e agilidade são praticamente sinônimos, pelo menos dentro dessa explicação que eu vou passar, e que também está relacionado com o mesmo fenômeno que acontece para a melhoria do sono, que é o seguinte: uma vez que você entenda o que são os seus pensamentos, ou quais são os seus pensamentos, ou qual é a natureza dos pensamentos,
você consegue também enxergar esses pensamentos de uma outra forma. Você consegue entender os processos mentais que acontecem e, consequentemente, a sua mente vai ficar muito mais clara, muito mais ágil, vai ser muito mais fácil você raciocinar, vai ser muito mais fácil você desenvolver pensamentos, raciocínios, conexões lógicas, e a sensação de que você se tornou um pouco mais inteligente, um pouco mais lúcido, um pouco mais mentalmente capaz, intelectualmente capaz, isso é um efeito bastante comum para quem medita. Vale a pena abrir um parênteses aqui, que é o seguinte: em geral, esses benefícios, eles são maiores e são obtidos mais facilmente pelas pessoas que meditam sem buscá-los, sem desejar esses efeitos, sem colocar esses efeitos como metas, como objetivos da sua prática. O que eu quero dizer? Se você se senta para meditar pensando assim, bom, eu vou meditar para ficar mais inteligente, isso por si só já configura um obstáculo importante para a sua prática de meditação. E aí a sua prática de meditação ela vai ser condicionada, ou melhor dizendo, atrapalhada por esse desejo, por esse objetivo, por essa meta. Eu vou meditar porque eu quero ficar mais inteligente. Isso já é um pensamento, isso é um ruído mental que, por definição, se opõe ao silêncio, que é o sentido essencial da meditação. A meditação é uma prática de silêncio, é uma vivência de entrega ao silêncio. Se você já entra na meditação carregando essa mochilinha dos desejos, né, por benefícios X ou Y, isso já é o oposto da meditação. Dá para conseguir alguma coisa dessa forma? Até dá, porque o simples fato de você se sentar e ficar quietinho ali, claro que já vai proporcionar uma série de benefícios, já vai trazer uma série de efeitos positivos. Mas é muito melhor se você não carregar essa mochilinha quando você vai meditar. Então, cuidado para que essas explicações aqui não sejam o gatilho para você transformar a sua prática de intransitiva para transitiva. Para não tornar a sua prática um treinamento. Você não está treinando para obter um resultado. Você está praticando simplesmente. Você está sentando e permanecendo em silêncio. Esses benefícios podem acontecer. Em geral acontecem, como eu disse no começo. Mas eles podem não acontecer. Outro benefício muito comum da prática da meditação, um efeito positivo imenso, valiosíssimo, é não ser controlado pelas emoções. Libertar-se das agitações emocionais. Deixar de ser ansioso, deixar de ser nervoso, deixar de ser irritado ou irritável, deixar de ser, enfim, um barril de pólvora de emoções. Quem vê externamente, quem vê de fora, pode até entender isso como uma espécie de indiferença. Aquela pessoa se tornou fria porque começou a meditar, ela é indiferente ao que acontece, ela não tem empatia, né? Essas leituras elas são muito comuns, né? Mas é curioso porque geralmente quem pensa assim é um barril de pólvora de emoções. Né? Então, as pessoas que não dominam as suas emoções, que são dominadas por suas emoções, em geral veem as pessoas que não são dominadas pelas suas emoções dessa forma muito esquisita. Como se fosse ruim não sentir raiva, tristeza, alegria, euforia, angústia, ansiedade. Como se isso fosse normal, como se isso fosse necessário para ser
humano, mas não é. E uma coisa muito boa da meditação é fazer a pessoa entender que não precisa ser assim. Para você ser pleno como ser humano, como pessoa, você não precisa ser um barquinho de papel num oceano tempestuoso de emoções. Isso não é o que define a condição humana, definitivamente. Ser dominado pelas emoções não é bom em si mesmo. Não tem nada de bom em ser dominado pelas emoções. Ter emoções é algo normal, mas ser dominado, ser controlado, ser possuído por reações emocionais não é bom. É muito importante entender isso, para que você não caia nessa ideia boba de que isso pode ser negativo. Você se libertar dessa prisão emocional, dessa loucura emocional que é para algumas pessoas, a ideia de que isso pode ser bom. É necessário se libertar dessa ideia. E a meditação, ela ajuda muito, não apenas no sentido de você encontrar essa libertação, como também no sentido de você entender isso com clareza, ao ponto de você obter essa libertação e não voltar à condição de escravo das próprias emoções. Esse é um outro fruto valiosíssimo da prática da meditação. Por último, e como consequência até dos itens anteriores, existe também a melhoria no humor. Eu não sei se vocês já perceberam, certamente já perceberam, que uma das marcas do nosso tempo é essa tensão constante ao lidar com o mundo. O mundo é complexo, o mundo é difícil, o mundo é ameaçador. E muitas pessoas desenvolvem uma atitude muito belicosa em relação ao mundo. Como se fosse necessário o tempo todo estar em estado de alerta, como se estivesse entrando num campo de guerra. Isso torna as pessoas frias, duras, irritáveis, tristes, mal-humoradas, sérias demais, em muitos casos. E a meditação, ela ajuda muito a, num primeiro momento, desenvolver uma atitude muito mais leve em relação ao mundo. Ainda que o mundo não se altere ao redor, a meditação faz você entender quem você é, e ao entender quem você é, você consegue se colocar no mundo de uma forma muito mais leve, muito mais serena, muito mais tranquila e, consequentemente, muito mais segura, muito mais confiante. E tudo isso altera drasticamente o humor. Essa leveza é sinônimo de bom humor, de uma atitude mais alegre em relação ao mundo. A gente sabe que o mundo vai continuar sendo problemático, para dizer o mínimo. Mas uma vez que você altera a sua atitude em relação a este mundo, o seu humor se altera, a sua vida fica mais leve e fica mais fácil você estar aqui, realizar o que você precisa realizar e seguir adiante, confiante de que você é quem você é, você sabe quem você é a expressão de Deus, é parte de Deus. E tudo isso é obtido a partir da ideia de que a meditação é justamente a vivência do silêncio profundo, abrir-se
para a realidade de que somos filhos de Deus.